Olá pessoal, meu nome é José Linhares Júnior, eu sou jornalista aqui de São Luís do Maranhão e esse vídeo é uma produção para o site linhares.info. Eu queria pedir a vocês que nos seguissem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, você digita linhares.info, segue. Se estiver vendo esse vídeo agora pelo YouTube, você se inscreve no canal, porque vai ser de grande ajuda no prosseguimento do meu trabalho, essa relação mais direta com vocês. Hoje a gente vai falar a respeito da prisão do presidente, do ex-presidente, Michel Temer, né, que está causando um alvoroço na classe política e com as pessoas, e alguns dos meus leitores e seguidores pediram que eu comentasse a respeito do fato. Antes de mais nada, eu acho uma completa perda de tempo entrar no mérito da prisão no que diz respeito ao arcabouço jurídico, né? Foi injusto juridicamente? Foi justo juridicamente? No atual momento que a gente vive no Brasil, tanto faz. Porque se tem uma coisa que é interpretada de acordo com a conveniência dos operadores do direito em nosso país, infelizmente, é a lei. Nós vivemos hoje um sistema de insegurança jurídica. A lei não serve para nada. Linhares, mas como é que você fala um negócio desse com tanta categoria? Eu vou dar um exemplo para vocês. O impeachment da ex-presidente Dilma. Está escrito na Constituição, está claro, está óbvio de que um presidente, ao ser impeachado, ao ser impeachmentado, ele perde os direitos políticos. É evidente isso na lei. Só que a Dilma não perdeu os direitos políticos. E isso para ficar em um exemplo, eu poderia falar outros e outros e outros. Ou seja, a análise da prisão do ex-presidente Temer do ponto de vista jurídico, ela é uma perda de tempo. Porque os operadores do direito em nosso país avacalharam a lei a tal forma que até situações em que são flagrantemente contrárias à lei passam e são aceitas. A gente tem ministro do Supremo hoje, o Alexandre de Moraes, agindo como delegado, abrindo inquérito, mandando investigar pessoas que criticam e atacam o Supremo. Ou seja, do ponto de vista jurídico, é perda de tempo, né? Mas a gente pode fazer uma análise da prisão do ex-presidente Temer pelo ponto de vista moral, pelo ponto de vista da justiça, não do ponto de vista jurídico. Vocês devem entender a diferença. Se foi justo ou se foi injusto. Não se foi lícito ou se foi ilícito. Do ponto de vista da justiça, propriamente dita, numa questão, aqui num parâmetro filosófico, a gente tem uma pessoa que é sabidamente integrante de uma quadrilha que saqueou os cofres públicos do Brasil nos últimos 10 anos, indo para a cadeia. É injusto. Porque o Michel Temer é sabidamente um político corrupto. Não tem nenhuma dúvida a respeito disso. E no caso do senhor Michel Temer se tem um agravante, porque ele teve a oportunidade de se redimir dos seus erros. Quando assumiu a presidência da República, contava com o apoio maciço da classe política e de grande parte da sociedade. Linhares, mas os institutos de pesquisa diziam que ele era desaprovado, blá, 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 blá. Esses mesmos institutos de pesquisa que diziam que Jair Bolsonaro perdia até para um cachorro. A minha visão, o meu sentimento quando Michel Temer assumiu é que ele tinha sim o apoio da sociedade e da classe política. Tanto é que aprovou seguidas reformas sem nenhum tipo de resistência. Ali estava evidente que o Brasil estava clamando pelas mudanças que ele se predispunha a fazer. Só que o que foi que fez o presidente Temer? Ao invés de se concentrar, ao invés de se redimir, não, eu vou me redimir do que eu já fiz por esse país, eu vou devolver um pouco, né, do que eu já tirei, sendo íntegro e me centrando nessas reformas. Ele foi ter reunião com o açougueiro para falar de coisas antirrepublicanas. Foi pego naquele maldito áudio, aquela maldita gravação. Jogou no lixo a chance que tinha de se redimir. Por isso, no caso dele, é muito pior. É muitíssimo pior. E a prisão dele é sim justa. Como é justa a prisão de todo e qualquer político que já tenha promovido saque nos cofres públicos. Ver pessoas conversando, jornalistas, não, porque é uma injustiça. A prisão de uma pessoa flagrantemente corrupta. Olhem a que ponto nós chegamos no Brasil. A que ponto o achismo chegou. Porque não se leva mais em consideração o ato
mesmo evidente, mas sim a sua aplicação em uma estrutura jurídica falida. É justa a prisão do ex-presidente Temer. Assim como é justa a prisão de qualquer bandido ou criminoso que tenha prejudicado o país. Nos Estados Unidos, para ficar em um exemplo de como às vezes as coisas precisam tomar atalhos, o Al Capone foi preso por sonegação de imposto. Um dos maiores gangsters. Agora pergunta lá nos Estados Unidos se a população acha ruim essa mancha na história dos Estados Unidos. Meu Deus, prenderam um gangster porque ele sonegava imposto. A prisão do Michel Temer é mais uma vitória da Lava Jato. E eu espero que ela prossiga. Porque é isso que a gente precisa no Brasil. A gente precisa no Brasil de assertividade, a gente precisa no Brasil verdade. E uma das verdades que a gente tem que introspectar e levar para frente é que bandido tem que ir para a cadeia e ponto. Se vai estar de acordo com essa estrutura jurídica, que eu volto a falar mais uma vez, que é falida, que cabe interpretação até de vendedor de bombom, pouco importa. O que importa é bandido na cadeia. Meu nome é José Linhares Júnior e para outros áudios, vídeos e textos desse que vos fala, você acessa linhares.info. Sejam legais uns com os outros e até depois.